Essa semana o tema da mensagem é prossigo para conquistar Cristo. Amém. Tá bom já o nível de Cristo que você tem? Tá bom ou não tá? Não. Prossigo. Prossigo para conquistar Cristo. Amém. E a semana tem alguns itens cruciais que foram tratados, né? Semana riquíssima, uma palavra totalmente do alto, celestial, encorajadora, nos chamando para prosseguir, para avançar. Então, a gente viu essa semana a questão da busca por maturidade espiritual, a sublimidade do conhecimento de Cristo, a importância de tomar posse de Cristo e de pensar concordemente na igreja e o poder permanente do Espírito. Rico, né? Amém. Muito bom, muito bom. E esse trecho que nós lemos aqui, Paulo escreveu essa carta à igreja em Filipos, aos filipenses, e ele já estava na prisão domiciliar, já estava no final da sua carreira cristã, estava prestes a ser martirizado. Mas ele ainda, mesmo tantos anos de experiência com Deus, ele ainda não tinha parado, ele não tinha desistido, ele não tinha estagnado, mas ele estava prosseguindo. A nossa carreira cristã é uma carreira para sempre prosseguir, sempre avançar. Não importa o que aconteceu, o estágio em que nós estamos, as experiências que tivemos, mas o Senhor quer um povo que prossegue, que avança, que conquista, um povo conquistador, amém? Deixa eu antes perguntar, tem algum visitante aqui hoje? Tem alguém que está nos visitando a primeira vez na reunião? Puxa, bastante gente lá. Fica de pé então, só para a igreja conhecer vocês, por favor. Aqui também, né? Amém. Muito bom. Obrigado. Tem mais aqui também? Muito bom. Obrigado, pode sentar. Vários jovens aqui. Vocês são bem-vindos, os visitantes. É muito bom ter vocês aqui. A gente fica muito feliz. Certamente Deus trouxe vocês porque Ele tem uma palavra especial para falar, né? Há uma mensagem especial de Deus para vocês. Espero que vocês consigam ouvir e absorver o que Deus quer falar com vocês, tá? Então esse capítulo aqui, capítulo 3 que nós lemos, ele é um capítulo muito profundo. Ele é o capítulo de alguém que conheceu uma pessoa maravilhosa. E não foi a salvação inicial, não. Ele conheceu, ele prosseguiu em conhecer. E cada vez que ele conhecia, que ele buscava, ele via que tinha ainda mais para conhecer, que era mais rico. Em Efésios, Paulo fala que ele pregava o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quanto mais você tenta sondar, mais você vê que é insondável. Quanto mais você toca em Cristo, mais riqueza você ganha. E quando você pensa que já está rico, tem mais riqueza. Às vezes você sente que não, eu tô bem. O Senhor quer deixar você ainda melhor. Às vezes você tem, o teu sentimento tá um sentimento de emoção, por exemplo, pobre, inconstante, difícil. Mas nele há riqueza de sentimento, há qualidade de sentimento. Porque ele é rico. Então Paulo, quanto mais ele buscava o Senhor, mais ele via que ele era sobreexcelente, que ele era sublime. Faltavam palavras, quando a gente lê, faltavam palavras para o apóstolo Paulo descrever esse Cristo. Esse Cristo não é o Cristo que muitos conhecem hoje, que a gente já falou algumas vezes aqui. Uma pessoa emoldurada, com aquele rosto, né, piedoso, cabelos compridos, né? Olhos azuis, bonito, né? Não, é muito além disso. Muito, muito, muito além disso. É uma experiência pessoal, subjetiva, íntima. E cada um de nós pode ter isso com o Senhor. Basta-nos ter esse coração de conquistar. Prosseguir para conquistar Cristo. Veja, é conquistar. Algo que tem que ser conquistado, você precisa trabalhar. Não é dado. Não é de graça, né? Precisa conquistar, precisa pagar um preço, mas vale a pena. Capítulo 3, versículo 7.
Vocês conhecem a história de Paulo, quanto ele era zeloso da lei, quanto ele conhecia e quanto isso era importante para ele. Ele perseguia os cristãos, mas chegou um momento da vida dele em que ele teve essa visão celestial. Ele viu alguém. Enquanto você não vir Cristo, enquanto você não tiver essa visão celestial, você ainda vai perseguir os cristãos. Você não vai compreender a palavra do Senhor. Você vai julgar os cristãos. Muita gente hoje julga os cristãos. Tem problemas na igreja, claro que tem. Tem cristãos que dão mau testemunho. Mas quando você vê Cristo, tudo isso cessa. Por isso que nós precisamos ter uma visão clara. Deus precisa nos mostrar quem é o Senhor Jesus. Qual é o plano dele para a sua vida, para a minha vida? Paulo ganhou essa visão. Lembra, ele estava indo perseguir os cristãos em direção a Damasco, mas ele recebeu essa visão. E ele falou para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas não só a visão, Paulo também recebeu a revelação. A visão talvez seja o macro, a revelação talvez seja ali o micro, aquilo que Deus quer mostrar individualmente para você, descortinar. Revelar significa descortinar, algo que está oculto, algo que é misterioso. O apóstolo João teve tantas visões em Apocalipse, mas enquanto ninguém revelava para ele o que significava, não passava de uma visão. Ele sabia, mas ele não conseguia compreender o que de fato significava aquilo na vida dele e para a igreja. Então o Senhor quer dar visão e revelação de quem Ele é, do plano dEle, de quem Deus é, do que Ele tem preparado para nós. E por conta disso, versículo 7 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando você vê essa pessoa, tem duas coisas que acontecem. Facilmente você distingue o que é lucro e o que é perda. O que é lucro na sua vida hoje? Quando você vê Cristo, por conta de toda a sublimidade dele, as coisas que antes tinham tanto valor para você, que você era tão apegado àquilo, acabam sendo perda. Não vale a pena. É vaidade, é superficial. Mas isso, não adianta ninguém falar, não adianta eu falar aqui, olha, Cristo é muito mais importante, você precisa largar isso, aquilo, não. É algo interior, é algo de visão e revelação. É algo que se você abrir seu coração, Deus vai mostrar para você que Ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ele é muito mais superior. 8, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Deus está procurando, Deus vai continuar procurando, um dia o Senhor Jesus vai voltar, vai procurar e Ele quer te achar. Onde você estará? Ser achado nele. Amém. Nós precisamos ser achados nele. Então nós perdemos tudo isso para ganhar a Cristo e ser achado nele. E aí o versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós temos que provar da ressurreição. O povo de Deus não é um povo sem poder. O povo de Deus não é um povo que não conhece a ressurreição. Pelo contrário, a igreja tem que ser cheia da ressurreição. Não é algo miraculoso, não, mas é algo no nosso dia a dia. Nós precisamos provar a ressurreição. E o caminho de nós crescermos, amadurecermos, conhecermos mais a Cristo, sim, tem a revelação, tem a visão, tem a palavra, tem as mensagens, os hinos, os livros, mas no seu dia a dia com o Senhor,
por meio dos sofrimentos diários, da tribulação diária, o Senhor pode se revelar para você. Ele pode mostrar que Ele é a ressurreição. Quantas coisas você não passou nessa semana? Quantos sofrimentos, quantas pequenas situações que talvez só você saiba, você e o Senhor. Não são grandes situações. Não perdi um ente querido. Às vezes acontece, mas não é isso que a gente está falando aqui. São pequenas circunstâncias. A mãe com o filho, que às vezes o marido não entende o que a mãe passa cuidando do filho, ou a mulher no trabalho, que passa por determinadas circunstâncias. Não acha que é a Marina, o Bolsonaro que vão resolver a nossa situação, né? Ou o Alckmin, ou qualquer um desses que estão aí. Não, a mulher, puxa, precisa ser melhor no trabalho, ser reconhecida. Amém. Mas será que o nosso Senhor Jesus não sabe como tratar você, mulher? Ele é o verdadeiro marido, carinhoso, pai, né? Que sabe como tratar a mulher, a igreja. Então, tantas coisas que nós passamos ao longo da nossa semana, que nós precisamos provar o conhecimento, conhecer o poder da ressurreição. Em 2 Coríntios 4, Paulo também escreve, né? Escreveu aos Coríntios, a igreja em Corinto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Fala assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Primeiro questão, a ressurreição, ela não se manifesta em vasos de ouro. O Senhor quer provar e mostrar a glória dele. Por meio de você, do seu sofrimento, Ele quer mostrar que Ele é ouro, que Ele é vida, que Ele é vitória, que Ele é ressurreição. Você é vaso de barro. Mas dentro de você, ó, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, dentro de você tem ouro, tem tesouro, tem essa vida maravilhosa. Agora, se você fica olhando só para você, para o seu vaso de barro, aí você desanima, não é? Se você olha só para as dores físicas, às vezes você passa por dor que esse barro tem, esse barro trinca fácil ali, né? Meio, né? Você desanima. A gente cantou um hino agora, firmemente para Jesus olhar. Se olha para as coisas, para a sua condição, desanima. E aí Paulo prossegue, versículo 8: em tudo somos atribulados. Se você olha para o seu vaso de barro, você fica aqui. Tribulação, tribulação, tribulação. Porém, não angustiados. O sofrimento vem, a tribulação vem, mas nós temos o direito, nós temos o poder de provar a ressurreição. Por que viver debaixo de angústia? Angústia é sufoco, é pressão, você se sente sufocado pelaquela circunstância. Deus não tem capacidade de, nessa circunstância, fazer você ascender? Amém? Ele tem esse poder, e Paulo provou isso. Não angustiado. Perplexo, às vezes você não fica perplexo pelas coisas que acontecem na sua vida, ou às vezes perplexo por você mesmo. Tantos anos o Senhor assistindo com você, e você não consegue mudar determinado ponto, um vício, um pecado, algo que você ofende, sua esposa, seu marido, seus filhos, no seu trabalho, gera perplexidade, e às vezes desanima, mas Paulo provou a ressurreição. Perplexo, porém não desanimados, não desanimado. Está desanimado hoje? Prova a ressurreição. Não desanimado. Tem que falar para o Senhor: Senhor, eu não aceito ficar desanimado. Eu tenho essa vida dentro de mim. Eu tenho esse poder dentro de mim. Perseguidos, porém não desamparado. Quem está perseguido às vezes se sente sozinho. Às vezes é só você. Está sendo perseguido, está fugindo, está difícil. Mas não está desamparado. O Senhor conhece a sua situação. Abatido, porém não destruído. Se você olha para o vaso de barro, está abatido, né? Está opaco, não tem cor,
mas dentro tem tesouro. E esse tesouro está aumentando. Daqui a pouco vai transbordar, né? Esse vaso não vai conseguir comportar tanto tesouro, tanta vida, tanta ressurreição. O que vai acontecer? Nós vamos ser glorificados. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Irmãos, Hebreus 5 fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. O morrer de Jesus. Então, as marcas do Senhor, da cruz, a cicatriz da cruz, a gente tem que tomar. Nós precisamos aprender a lidar com os sofrimentos. Esse é o caminho para a glorificação. Para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Então, as pessoas, quando olhar para você, não vão olhar alguém que está ali desanimado, sofrendo, ali angustiado. Claro, nós somos humanos, isso acontece. Mas, acima de tudo, tem que ver alguém que passou pela morte, mas provou da ressurreição. Que está dando vida para os irmãos, vida para as pessoas. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Então o Senhor, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E Isaías 51 fala que ele teve toda a opressão, foi levado como ovelha ao matadouro, né? Mas ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. É diferente do porco quando está indo para o matadouro, né? Ele grita, você tem dó do porco, né? Coitado do porco. Mas ele grita tanto que você pensa que sim. E às vezes nem está fazendo nada, você deu um costãozinho nele, ele já está. Irmãos, nós não somos porcos, desculpa a palavra, né? Nós somos ovelhas. A ovelha confia no seu pastor, sabe que ele está levando ali. Mas Paulo também falou, né? Está em Salmos e também em Romanos, acho que é Romanos 8, se não me engano, que fala que nós somos levados como ovelha, né, dia a dia, para o matadouro. Como estamos no nosso dia a dia, abrindo muito a boca, maldizendo, gritando ou obedecendo, provando a ressurreição. Esse é o caminho que o Senhor quer para nós, né? Eu sei que não é fácil, mas eu todo dia tenho buscado o Senhor para provar isso. O Senhor, ele vai nos dar essa vitória, certo? Voltando a Filipenses 3, agora. Versículo 12. 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha só que maravilhoso. Nós podemos e vamos, pela fé, chegar à perfeição. Tem medo de falar isso? Nós vamos chegar à perfeição. Sabe por quê? Porque esse que está dentro de nós é perfeito. E quanto mais eu sofro, mais conheço Ele, busco Ele, mais perfeito eu fico. Não é? Mateus 5, capítulo 5, versículo 45, 46, se não me engano, fala que, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Não é isso? Então é esse o nosso caminho. Mas Paulo aqui não tinha alcançado ainda. Então o que ele fez? Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente precisa lembrar que você foi conquistado para algo. Você tem um chamamento, uma vocação do alto. Fala para quem está do seu lado, você foi conquistado e tem uma vocação do alto, celestial. Nós temos vocação, podemos ter uma vocação terrena, nosso trabalho, nossa função, seja como mãe, como pai, no trabalho, na igreja é celestial, mas nós podemos, no nosso vida secular, ter uma vocação. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma vocação celestial na igreja. O Senhor nos chamou para algo superior.
Por isso o Paulo estava aqui falando, eu estou prosseguindo. Há um prêmio. Aleluia. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos, olha só que rico, né? Paulo já fala que é perfeito, porque em Cristo nós somos perfeitos. Tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Mas o Senhor está nos encorajando a prosseguir dessa forma, a não desistir, a provar esse poder de ressurreição, a amadurecer, a conhecer mais o Senhor. Não dá para ficar estagnado, irmãos, não dá para ficar parado. Todas essas coisas do velho homem que fizeram com que o povo de Israel caísse no deserto, a gente precisa deixar de lado. Essa vida é muito superior a isso. O chamamento é muito superior a isso. E o Senhor está contando conosco. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Bom ouvir os nossos irmãos mais jovens compartilhando. Tem nos ajudado a extrair pepitas da palavra, nos ajudado a ruminar a palavra. E o alimento diário que nós estamos vendo, esse volume que nós estamos vendo do alimento diário, o tema é Rumo à Glória. E dentro deste tema, nós vimos 4 mensagens dentro do livro de Romanos. E fomos muito ajudados nessas 4 mensagens. E agora nós estamos vendo uma palavra, uma mensagem, já no livro de Filipenses. Essa palavra foi compartilhada pelo irmão Pedro Dong, em Brasília. E eu creio que vale a pena, aqueles que não puderam ouvir ainda essa palavra, vale a pena ruminar, ouvir. O Instituto Vida para Todos tem um portal e ele tem disponibilizado todas as mensagens das conferências para nós. Também nós temos um serviço da igreja em São Paulo, que os irmãos coordenam, e tudo o que é falado aqui domingo de manhã é rapidamente disponibilizado também no YouTube, no site da igreja. Então, irmãos, nós temos essas palavras registradas, e uma reunião como essa aqui, ainda pequena, temos um número pequeno de pessoas, por mais que você trabalhe alguma palavra, ainda nós não conseguimos, primeiro, alcançar um maior número de pessoas, e nós também somos limitados pelo tempo e pela própria limitação nossa, né, de maturidade. Estamos sendo aperfeiçoados ainda no que diz respeito a falar pelo Senhor. Então, eu queria encorajar você a acessar essas mensagens que são disponibilizadas para nós. Facilmente você entra ali no portal do Instituto Vida para Todos e você vai ter você vai ter acesso a essas mensagens. Quando nós falamos no livro de Filipenses, prosseguir, avançar, nós já pensamos num caminho que nós estamos trilhando nele, uma carreira. E graças a Deus, esse caminho está sendo muito bem pavimentado. Pavimentado primeiramente pelo Senhor, que nos preparou um caminho que é Ele mesmo, e nós podemos trilhar nele com segurança. Mas do ponto de vista prático, esse caminho também está sendo preparado para nós, está sendo pavimentado por irmãos que nos antecederam, por irmãos que vieram antes de nós e abriram picada. Então hoje eu entro na vida da igreja, eu venho na minha primeira reunião da igreja, eu já tenho um caminho maravilhoso que eu posso andar nele,
com segurança, com firmeza, sem medo de errar. Esse caminho vai me levar para a glória. Então, por isso o tema, né, rumo à glória, é que o Senhor realmente quer nos levar lá. Ele não quer apenas nos tornar cristãos, nos tornar filhos de Deus, seus filhos, mas Ele quer nos levar a ser vencedores. E falando desses irmãos que vieram antes de nós e prepararam, pavimentaram esse caminho, e nós hoje estamos trilhando nele, tem muita coisa que nós precisamos considerar. Por exemplo, o Senhor nos deu um lugar para termos conferências internacionais das igrejas, pelo menos 2 vezes ao ano. Esse lugar está ali em Sumaré, interior de São Paulo. Esse lugar chama-se Estância Árvore da Vida. Então esse lugar o Senhor nos deu em 1980, e a partir dali, a palavra do Senhor tem sido dispensada a nós pelos seus servos. Então o irmão Dong, enquanto esteve conosco, ministrava ali em cada conferência internacional 16 mensagens. Ele começou, ele não era tão idoso, mas depois foi ficando mais velho, e mesmo assim ele conseguiu sustentar esse encargo durante muitos anos. Eram 16 mensagens. Qualquer um de nós aqui, se for levantar para falar uma mensagem aqui, vai tremer nas bases. Qualquer um aqui, eu desafio, né? Eu mesmo, antes de falar uma mensagem, né, tem um friozinho na barriga, né? E irmãos que já são trabalhados há anos, que eu conheço, tem muitas experiências, se pedir para levantar e falar alguma coisa aqui, vai tremer. E são irmãos que têm muita constituição, muito conteúdo na palavra. Você sabe disso, eu sei disso, porque a gente conversa com os irmãos e a gente sabe o que Deus tem feito na vida deles. Não só da palavra doutrinariamente, né, como ensino, como conhecimento, mas na experiência os irmãos têm desfrutado da palavra. Então o que eu quero destacar é o seguinte: o Senhor sustentou o servo dele, irmão Dong, durante anos e anos e anos, falando 16 mensagens na Estância Árvore da Vida, durante 9 dias. Cada série de mensagens, de conferências de 9 dias. Uma mensagem de manhã, outra à noite. E nós que moramos aqui em São Paulo, estamos pertinho da Estância. Nós somos privilegiados. Eu morei em Brasília muitos anos, me converti lá em Brasília, passei a viver a vida da igreja em Brasília. E eu vinha de Brasília para a Estância. Primeiro comecei indo solteiro, depois eu me casei, e depois tivemos nossas filhas, e fazíamos esse trajeto de Brasília para a Estância durante muitos anos. Eu me mudei para São Paulo em março de 2004. Então, quando eu me mudei para São Paulo, quando eu cheguei aqui, falei, puxa, o que é isso? Sai daqui para a Estância, 1h30 você está lá. Quando eu morava em Brasília, você vinha de carro, vinha de ônibus. Meus carros, né? Quantas vezes fundiram o motor, eu tive que ficar na estrada. Já voltei para Brasília com as minhas filhas. Já fui de carro emprestado para a Estância. Mas nós sempre fomos para lá. E o trajeto de Brasília para a Estância, a estrada hoje está boa. Recentemente eu fiz esse trajeto, hoje está praticamente toda a rodovia, todas as rodovias foram duplicadas e está uma maravilha. Mas no início não era assim não. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós que moramos aqui em São Paulo, somos privilegiados. Nós temos aqui, pertinho de nós, a Estância Árvore da Vida. Eu não sei o quanto a gente valoriza esse espaço,
Mas esse é um legado que o Espírito Santo deixou para nós por meio do seu servo. Ele bateu o pé. E você pensa que é fácil ter Estância, a árvore da vida ali, aquele espaço? Não, o inimigo está de olho ali. Então eu pergunto para você, o quanto a gente ora por esse lugar? O quanto a gente ora pelos irmãos que administram aquele lugar, que cuidam daquele lugar com o maior carinho, que deixaram a vida deles para trás, para nos servir, cuidando daquele espaço? Eu não sei quantos de nós oramos recentemente pelo irmão Jonas, pela cirurgia dele, da coluna. Graças ao Senhor, o irmão Jonas está bem hoje. Mas eu não sei se, tirando esse problema de saúde, eu não sei quantos de nós aqui oram por ele espontaneamente. Porque a Estância, você fala assim, eu vou administrar. A Estância é uma cidade, não é? Você chega lá e fala assim, puxa, deixaram crescer a grama, não cortou a grama. Olha, aquilo ali é uma cidade para ser administrada. E você conta com pessoas que servem ali constantemente. Então, a responsabilidade da Estância é minha e sua. Nós podemos ir lá cortar a grama também, não é? Mas pelo menos, talvez não seja necessário isso, mas pelo menos nós temos que orar para que o Senhor sustente os irmãos que estão cuidando daquele espaço. Hoje tem um grupo de conselheiros, mais de 30 irmãos, reunindo-se regularmente para poder oferecer para nós um lugar cada vez melhor. Instalações, uma estrutura cada vez melhor. Mas para que isso, gente? Isso é para nós termos um ambiente para Deus dispensar a palavra dele para nós. Então a Estância não é um lugar para você chegar lá, vim descansar, aleluia, vim ver as pessoas. Não, né, vim rever os amigos. A Estância é um lugar onde Deus usa para dispensar a palavra dele para nós. Então eu queria falar desse caminho. Eu preciso falar dessas ferramentas, desses instrumentos, desses lugares que o Senhor nos deu e pavimentados, e nós só vamos desfrutar. Então nós precisamos orar, precisamos ofertar, para que o Senhor sustente aquele lugar ali, e que o Senhor dê graça para os irmãos. Agora nós não temos mais o irmão Dong no nosso meio, o Senhor o tomou para si, mas o Senhor deixou para nós outros irmãos para dispensarem a palavra dele para nós. Temos que agradecer a Deus pelos irmãos Pedro e Esdras, que o Senhor tem usado grandemente, e ainda a coordenação, debaixo da coordenação deles, os irmãos Miguel, Mar e André Dong. Então o Senhor tem usado os seus servos para continuar dispensando a palavra dele para nós. Mas por que eu estou falando sobre isso, gente? Nós estamos falando de prosseguir para conquistar Cristo. E nós estamos falando então de um caminho que nós precisamos trilhar nele. E o Senhor tem facilitado para nós esse caminho. Ele mesmo se tornou o caminho para nós. E do ponto de vista prático, Ele tem usado seus servos para preparar esse caminho para nós. Então, além da Estância Árvore da Vida, onde nós ouvimos a palavra na sua forma falada, tudo que é falado ali, graças ao Senhor, é gravado, é registrado em áudio e vídeo, e depois, tanto quanto possível, registrado também em livros. Registrado no alimento diário e registrado em livros. Então não é à toa que o Senhor nos deu a editora Árvore da Vida. O Senhor nos deu um instrumento, uma ferramenta para publicar essa palavra, essa revelação que Ele tem dado para nós. Agora eu pergunto para você, você tem preocupação com a editora Árvore da Vida? Você já pensou alguma vez em orar pela editora Árvore da Vida? Você vê o alimento diário a cada 2 meses chegando para você. Você vê o jornal Árvore da Vida todo mês aí sendo publicado. Você vê livros sendo lançados para alcançar as pessoas que estão no programa Livro na Minha Mão. E tantos outros livros têm sido publicados. Você chega no local de reuniões, algumas igrejas que estão em estrutura melhor. Chega ali, tem irmãos servindo no serviço de literatura. O que esses irmãos estão fazendo ali? Eles não tinham nada que fazer em casa, vieram mais cedo para brincar de colocar um livro em cima do outro, não é? E deixaram ali. Então, às vezes a gente entra, passa por ali, às vezes não para dar um bom dia, para dar um oi, para dar um tudo bem, para dar um abraço, para dizer um amém.
E na saída ainda é pior, porque nós estamos com a barriga roncando, não é? Domingo, poxa, frio, sai daqui, eu já fico vendo um prato de comida na minha frente, né? Uma salada maravilhosa, né? E eu saio daqui, eu saio por essa porta e eu vejo as irmãs e os irmãos que cuidaram daquele lugar ali para nos servir. Eles ficam ali, ó. Não sei se eu posso usar esse termo, mas com a carinha de tacho. Depois junta tudo, põe nas caixas, guarda tudo e vão embora. E nós vamos continuar levando a nossa vida. Vamos almoçar e vamos ter uma semana pela nossa frente de trabalho, de estudos, de cuidado com a família. Então nós estamos falando de uma corrida e Deus nos colocou nela. Ele nos colocou nesse caminho e nos deu irmãos para preparar, para pavimentar esse caminho, para nós andarmos nele com segurança. Então nós temos os livros. Você e eu temos dificuldade de falar, nós temos dificuldade de expressão. Mas o livro fala com a pessoa. O livro, o jornal, um folheto, um alimento diário, conversa com a pessoa de uma maneira muito doce. Ele não debate, ele não discute, ele não exorta aquela pessoa, né, não briga com ela, tem que reunir, tem que ler a Bíblia, não, a pessoa vai lendo e vai recebendo de Deus revelação. Vai recebendo de Deus ajuda. Então eu e você que temos dificuldade de falar, podemos falar por meio dos livros. Podemos falar por meio do jornal Árvore da Vida. Então, graças ao Senhor, o Senhor nos deu essa ferramenta maravilhosa que é a editora. O Senhor nos deu também o Expolivro Árvore da Vida. Não sei se vocês se lembram desse projeto. Alguns aqui são novos, não se lembram, mas muitos aqui se lembram. O Expolivro Árvore da Vida era composto de ônibus que foram adaptados como biblioteca e livraria. E esses ônibus andavam pelas cidades e eles eram estacionados nas praças das cidades, nas principais praças das cidades, nos principais pontos das cidades, e ali nós tínhamos os livros expostos e contatávamos muitas e muitas pessoas, e o Evangelho foi difundido e alcançou muitas pessoas por meio do projeto Expolivro. Então é uma ferramenta que o Senhor nos deu, mas minguou, porque falta gente para trabalhar, falta gente com disposição. Porque nós estudamos é para ganhar dinheiro. Nós estudamos é para constituir família. Nós estudamos é para ter a nossa vida particular. As coisas de Deus, Deus que se vira para cuidar delas. Então o problema não está no projeto, nessa ferramenta maravilhosa que nós colocávamos nas principais pontos da cidade, de graça. Os prefeitos cediam para nós. Ainda iam lá os canais de televisão e filmavam. Passava na Globo, passava no SBT, passava na Record, passava em todas as mídias. De graça. Nós não gastávamos um centavo. O Senhor nos deu esse lugar, essa é a ferramenta. Mas cadê o Expolivro? Falta gente, faltam pessoas, falta encargo, falta visão, falta agarrar as coisas desse caminho que o Senhor nos deu. O jornal Árvore da Vida é uma ferramenta também. Está ali amontoando.
A gente fala para os irmãos, olha, vamos levar pelo menos um pacotinho de 10 por mês. Se você levar um pacotinho de 10, você vai contatar pelo menos 10 pessoas. Durante um mês. Você fala com gente na drogaria, na farmácia, né, no restaurante, no posto de gasolina. Você fala na escola, você fala no trabalho, você fala no hospital, você fala no dentista. Você fala com gente a semana inteira. E será que nós não conseguimos distribuir 10 exemplares por mês? E as pessoas morrendo de inanição. Nós estamos no caminho, não é verdade? Que o Senhor está pavimentando para nós. Então vamos destacar essas coisas que o Senhor nos deu e o quanto nós valorizamos elas. E nós queremos chegar lá, rumo à glória. Como é que nós vamos chegar na glória? Você mesmo pode responder. A nossa atitude hoje garante-nos a glória? Desculpa falar assim, mas eu estou falando para vocês e estou falando para mim também ao mesmo tempo. Eu preciso ser mais sério no que diz respeito às coisas espirituais. Vamos trabalhar com o jornal Árvore da Vida. Vamos renovar o nosso encargo. É verdade, nós nos esfriamos, porque os irmãos falaram pouco, pararam de falar, e o encargo esfriou. Mas agora o Espírito está levando os irmãos a falarem novamente, vamos renovar nosso encargo. Às vezes a gente é tocado pelo Senhor, a gente vai, agora eu vou... Não precisa fazer coisas extraordinárias. Faz o arroz com feijão, faz o trivial. Faça uma coisa que você consiga fazer sempre. Contatando a pessoa, lembra. Puxa, eu estou andando num caminho que vai me levar para a glória. E eu não posso deixar essa pessoa aqui perder a oportunidade de andar nesse caminho. A pessoa me atendeu aqui, ela tem oportunidade de andar nesse caminho comigo. Você vai chegar lá e Deus vai perguntar para você, cadê aquele caixa do supermercado? Que você passou com as compras? Cadê o ascensorista? Não sei se ainda existe essa figura, né? Nos prédios aí. A gente chama de ascensorista. Existe ele, essa figura? Fica lá dentro do elevador, apertando o botãozinho lá. Lá em Brasília é muito comum, porque lá tem muitos prédios, órgãos públicos. Mas às vezes você entra lá, vê a pessoa lá, segundo, terceiro. Cadê aquele sorriso cristão? Cadê aquele sorriso de quem está nesse caminho? Cadê aquele sorriso de quem está preocupado com as pessoas? Só quer chegar no andar que você pediu para ele. Cadê o porteiro do seu prédio? Cadê o guarda que para a gente no trânsito? Às vezes a gente morre de raiva, estou atrasado, esse camarada me parou. E depois sai cantando pneu. Vamos aproveitar essas oportunidades e vamos suprir essas pessoas com a vida, por meio da palavra, e o Senhor tem nos dado uma palavra maravilhosa e agora tem sido colocado na forma impressa. Cooperativa de colportores. Você já ouviu falar nisso, cooperativa de colportores? Quem já ouviu falar, levanta a mão. São representantes da editora nas regiões. E essas cooperativas foram criadas
Quando o irmão Dong percebeu a necessidade de ter representantes nas regiões, foram criadas pensando em transformar cada irmão, cada irmã da igreja em comportor. O que significa isso? A pessoa que contata outras pessoas com o livro. O livro na mão. Você chega lá, fala o livro na minha mão, agora o livro na mão daquelas pessoas que nós contatamos. Pum, está aqui. Fico imaginando, né? Eu vejo esses irmãos jovens, irmãos mais velhos aqui. De onde eles surgiram, hein? De onde surgiu cada um de nós aqui? Alguém cuidou de nós em algum momento. Tirando aqueles que já nasceram, né? Os nossos filhos foram criados, graças ao Senhor também na vida da igreja. Mas a maioria de nós aqui foi por meio de contato com as pessoas, com o livro, com o jornal, com o folheto, com uma palavra. Então, cada um de nós deve ter um espírito de comportor. CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Para que foi criado esse assunto, esse negócio, CEAP? Para nos aperfeiçoar, para nos preparar e nos tornar mais úteis ao Senhor. Desculpa falar sobre essas coisas, cada item desse parece uma coisa chata ficar falando sobre isso, mas isso aí foi legado que o Senhor deixou para nós, para nos preparar para andar nesse caminho, e andar nesse caminho com impacto, para chegar lá, para alcançar o prêmio. A convocação do alto, que o Billy falou. O chamamento do alto. Nosso chamamento não é para a terra, é para o alto. Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Vamos orar para que o Senhor abençoe os irmãos que estão na coordenação. Vamos visitar o CEAP. Vamos lá ver o que está acontecendo no CEAP. Os irmãos preparam lições, preparam o ambiente, preparam a alimentação, preparam todo um cuidado para que nós tenhamos um lugar gostoso para ser aperfeiçoados. Eu não sei o quanto a gente ora por esse assunto. Orar por saúde física, a gente ora. Orar por emprego, a gente ora. Orar para casar, a gente ora. Mas orar por esses legados que o Senhor deixou para nós. O que mais? Bucafé. Book, livro. Que leva a algum lugar. Fé. Livros que levam à fé. Bucafé. Parece uma cafeteria, um lugar comum. Mas é mais do que uma cafeteria. Sim, tem café. Mas é mais do que isso. O lugar que o Senhor nos deu. E os irmãos ali do Morumbi e de outras regiões aqui, bairros aqui de São Paulo, têm usado muito bem essa ferramenta. Têm usado muito bem essa ferramenta. Então o problema não está no Bucafé. O problema está no uso da ferramenta. E os irmãos sabem que a situação, a coisa não é fácil. Os irmãos têm que se desdobrar, não é verdade? Tem que se desdobrar. Não é um empreendimento que dá retorno financeiro. Pelo contrário, você coloca dinheiro ali. Os irmãos ofertam para manter o Bucafé. Mas dá um retorno que nós não conseguimos mensurar. Um retorno espiritual de valor inestimável. Quantas pessoas são alcançadas por esta ferramenta? O Senhor está nos dando um caminho bem pavimentado para nós trilharmos nele.
Mas quantos bucafés estão abertos? Quantos espaços bucafé estão abertos? É porque nós não demos o devido valor. Porque tudo vai depender de gente, vai depender de ofertas, vai depender de encargo. Para isso a gente precisa ter visão. Sem visão a gente não vai a lugar nenhum. Não é verdade? Então, graças a Deus pelos espaços Bucafé. E por fim agora, o Instituto Vida para Todos, que é uma ferramenta que tem uma tecnologia avançadíssima. Então nós temos toda a palavra do Senhor disponível para nós ali, em áudio, vídeo. Nós temos estudos à distância. Temos estudos para alcançar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, a liderança da obra do Senhor. Está disponível nesse portal. Temos hinos de louvor ao Senhor. Nós podemos, irmãos, e devemos desfrutar de tudo isso que o Senhor nos deu. Não precisamos andar nesse caminho enfraquecidos. Ontem eu estava falando para minha netinha, encorajando ela a comer, né? Come, né? Está na hora do almoço, vamos almoçar. Ela, não, vovô, eu quero ser fraquinha igual a mamãe. Então eu quero encorajar vocês aqui a tomar as refeições espirituais. Vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar café da manhã. Vamos participar das reuniões com alegria. Cada reunião seja diferente para nós. Domingo passado o irmão Billy falou sobre a mesa do Senhor e depois o irmão Ulisses complementou. Domingo retrasado, desculpa. Foi muito bom. Porque às vezes a gente vê a mesa do Senhor aqui todo domingo, parece que a gente já se acostumou com aquela cerimônia. A mesa do Senhor, vem alguns irmãos aqui, oram. Não é verdade? Obrigado pelo pão, pelo vinho, pelo cálice, pelo teu corpo que foi partido por nós. Mas às vezes a gente não tem a realidade da mesa do Senhor, não é? Então eu quero encorajar você a buscar ter realidade das coisas espirituais. Não faça só porque os outros estão fazendo, não. Faça porque você tem uma visão. O que é a mesa do Senhor? A mesa do Senhor tem um pão, tem um cálice. Aquele cálice representa o sangue que foi derramado pelo Senhor para a nossa redenção. Aquele pão representa o corpo que foi partido por nós. E os irmãos no final da oração vêm aqui, aí lá na estância, aplaudem, tiram foto. Toda reunião do Partido do Pão tem muita foto. Mas esse evento tem uma realidade. Por um lado, a mesa do Senhor mostra a obra que Ele realizou para ganhar cada um de nós. Por outro lado, essa obra é para nos incluir no seu corpo. E o seu corpo não é uma instituição religiosa, não. O seu corpo é a igreja. E quando eu estou comendo aquele pedacinho de pão ali, eu estou declarando, eu sou um com o irmão Juliano. Eu sou um com o irmão Tadeu. Eu sou um com a irmã Anete. Eu sou um com a irmã Júlia. Eu sou um com a minha esposa. Eu sou um com as minhas filhas. Elas também fazem parte desse pão. Eu sou um com os irmãos que eu sirvo com eles.
Só a mesa do Senhor já vai curar a gente de muita coisa. O irmão Pedro gosta de usar a palavra picuinha. A mesa do Senhor vai nos livrar das picuinhas. Cessa ali. E é significativo ter pelo menos uma vez por semana. Porque às vezes você passou a semana relaxado. Chega diante da mesa do Senhor. Opa, mais uma oportunidade que o Senhor está dando para mim. De arrependimento. De voltar. E de reconsiderar os meus caminhos. Quem toma o pão e bebe o cálice, sem discernir o corpo, toma juízo para si. Precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui. Não é verdade? Você creu no Senhor? Creu. Invocou o nome do Senhor? Invocou. Se você invocou o nome do Senhor, você está habilitado para participar da mesa do Senhor. Agora, na prática, também no dia a dia, você precisa lidar com as coisas. Porque o Senhor nos chamou em santificação. Nós não podemos ter uma vida dissoluta. Uma vida de qualquer maneira, com injustiças. Passando a perna nas pessoas. E depois vem aqui partir o pão. Esse pão é de amor por um lado. Mas esse pão fala dos atributos divinos. Todos eles estão ali. A justiça está ali. O juízo está ali. A santidade está ali. O amor está ali. Essa mesa é algo preciosíssimo. Então, amados, tudo isso faz parte desse caminho que nós estamos trilhando aqui. Capítulo 3 de Filipenses, o irmão Vilmar Filho leu. Eu vou me acostumar a chamá-lo de Vilmar Filho, tá bom? Tem o Vilmar pai, Vilmar filho. Capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você entendeu o que você leu aqui? Você prossegue para conquistar aquilo para o que também você foi conquistado. Você sabe o que você está falando aqui? Você já foi conquistado. Você está agora num caminho para conquistar Cristo. E esse Cristo já conquistou você. Sabia? Ele já conquistou você. E quando Cristo conquista, Ele conquista mesmo, agora é dele. Você passou a ser propriedade dele. Aí você tenta fugir de Deus e não consegue. Porque você é dele e Ele te acompanha em todo lugar que você vai. Ele agora está com você. A sua esposa não está, mas Ele está. Ele te conquistou. Posso ler para vocês o Salmo 139? Para confirmar isso? Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Fala assim, para onde? Para onde? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Esse é Deus. Não é que você foi para ali e correu atrás de você. Ele está lá. Ele já está no destino para onde você está indo. Ele já está lá. Antes de você sair de casa, Ele já está no seu trabalho. Ele já está na sua escola. Ele já está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Pronto, eu queria parar aqui. Eu quero parar aqui, vou parar aqui. Só para você saber, esse Deus, Ele nos leva a sério. Ele conquistou mesmo para valer. E Ele está cuidando de cada um de nós para valer. A aliança dEle conosco, a parte que cabe a Ele, Ele é fiel e está cumprindo. Ele é confiável. A parte dele no pacto, na aliança dele com o homem, ele está cumprindo, ele está fazendo valer. Agora a pergunta é, e a minha parte? Nesse pacto, nessa aliança. Eu estou aqui é para valer mesmo? Eu estou seguindo o Senhor, nos caminhos do Senhor, é para valer? Temos uma aliança, temos um pacto com Deus. Ele está fazendo a parte dele. Ele não nos abandona. Você tenta fugir dele, mas ele está com você. Ele vai lá buscar você. Você fala assim, mas tem anos que eu não vou mais na reunião. Mas ele está ali. O homem pode esquecer um do outro, mas Deus não esquece dos seus filhos. Isso é uma palavra de consolo, não é? Mas ao mesmo tempo é uma palavra de encorajamento. Eu quero fazer a minha parte nesse pacto. Então, voltando lá para Filipenses, a minha parte é a seguinte: prossigo. Eu não cheguei na perfeição, mas eu estou no caminho. Para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Fala assim, mas uma coisa faço. Esquecendo-me. Fala assim, esquecendo-me. Fala. Vamos todo mundo aqui agora ter essa amnésia positiva. Esquecendo-me. Esquecendo-me. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas não só esquecendo, mas avançando. E avançando para as que diante de mim estão. Vamos olhar para frente. Enquanto Pedro estava andando na água ali, olhando para Jesus, ele estava avançando. Quando ele olhou para o lado, ele afundou. Vamos avançar olhando para frente. Firmemente, pois, olhai para Jesus e nada mais. Não olha para o irmão Eudeu. Não olha para o irmão tal. Não olha para o irmão X e Y. Olha para ele.
Por um lado, eu preciso me esquecer. O que ficou para trás? Tem muita coisa ruim que nós temos que esquecer o mais rápido possível. Esquece logo. Fala assim, esquece logo. Todo tipo de impureza, de lamaçal, de pecado, de injustiça, de falta de santidade. Todo o caminho errado que você andou nele, você tem que deixar para trás. Mas não é só isso. Tem coisas boas aqui também que nós temos que esquecer. Pregação do evangelho com sucesso. Fez isso que deu certo. Alcançou uma pessoa, falou direitinho, deu certo. Esquece. Esquece as coisas negativas. Esquece as coisas positivas. O Senhor tem um caminho pela frente. Essas coisas ruins e as coisas boas que já aconteceram conosco, elas podem sim ser uma base para nós avançarmos. Podem sim, coisas que nós fizemos errado, temos que ter ali. Nunca mais eu quero isso aqui para a minha vida. Coisas que nós fizemos bem feito, muito bom. Mas isso aí vai fazer parte para eu poder avançar ainda mais. Não é para eu me assentar no sucesso. Esse é o maior problema das empresas, dos profissionais, dos estudantes. Pessoas param no tempo. Elas param no tempo. Elas acham que já conseguiram tudo. Elas acham que já chegaram lá. Por isso que Paulo fala assim, eu não cheguei lá. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Fala assim, prossigo. Prossigo para o alvo. Para o prêmio. Tem um prêmio para você. Tem um prêmio para mim. Do chamamento do alto. O povo de Israel tinha uma porção que o Senhor preparou para eles na terra. A boa terra de Canaã era algo físico. Mas nós hoje no Novo Testamento temos uma porção celestial. É do céu. Portanto, o casamento que nós fizemos, por melhor que seja, não é a nossa herança ainda na terra. A nossa herança é celestial. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Não quero dizer para você maltratar o seu cônjuge. Cuide bem dele. Ele vai te ajudar a chegar lá. Minha esposa é uma maravilha, né? Amém, irmã Abigail? Cooperadora do Senhor, né? Temos que realmente valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Mas o chamamento do Senhor é superior a tudo isso. Prêmio. Por que Paulo falou sobre prêmio aqui para os filipenses? É uma linguagem que eles entendiam bem. Porque aquela região ali onde estava Filipos era a Macedônia, que é a Grécia. Ali eles valorizavam muito a questão intelectual, a intelectualidade. Valorizavam muito também exercícios físicos, competições, disputas. As pessoas participam, mas participam para valer. Se você entrar numa corrida, eu não sei quantos atletas tem aqui, mas quando você entra numa coisa, numa competição, quando a pessoa entra, ela entra para ganhar. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu vou entrar ali só para fazer número. Vou lá fazer número. Então o atleta, ele se priva de um monte de coisas. Ele cuida da sua alimentação, cuida da sua saúde, cuida do seu descanso, cuida do seu tempo. Faz exercício constantemente. Para quê? Para começar a corrida e tanto faz. Se eu chegar ou não chegar lá, mais importante é que eu entrei.
Aí você vê aquelas maratonas, não tem nas maratonas aqui de São Paulo, né? São Silvestre famosa. Aí tem lá os corredores que entram para valer. E tem lá atrás a turma da alegria. O Batman, o Robin, Super-Homem. Que mais? Homem-Aranha, Homem de Ferro. Eles estão lá também. Aquilo ali é só... Não é sério. Agora eu pergunto, nessa carreira que nós estamos, nessa maratona que nós estamos como essas pessoas? Ou nós entramos para valer mesmo? Vamos ganhar o prêmio? Então os irmãos aqui sabiam, Paulo sabia que eles iam entender essa palavra. Paulo sabia. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão entender. Porque isso aqui é o dia a dia de vocês. Então no campo espiritual, nós também nos espera um prêmio. Uma recompensa. E Paulo falou para os coríntios ainda. Fala assim, capítulo 9 de 1 Coríntios. Ele fala assim, eu corro essa carreira. Eu esmurro o meu corpo. Para eu não ser desqualificado. Eu esmurro o meu corpo. Eu nego a minha vida da alma. Esmurrar o corpo dos outros é fácil, né? Ô Tiaguinho, Tiaguinho, bora Tiaguinho! Mas eu preciso esmurrar o meu corpo. Se você recebeu revelação de Deus e tem recebido revelação de Deus, aproveita a oportunidade, agarra. Aproveita. Não deixa passar essa oportunidade. Ande de acordo com essa palavra. Ande de acordo com essa revelação. Não fique esperando para o seu vizinho. Se os irmãos avançarem, eu vou avançar. Se os irmãos não avançarem, eu vou parar. Não, vamos avançar. Vamos prosseguir nessa carreira. Samuel saiu lá do fundo e veio para frente. Pensei que ele ia falar alguma coisa. Já estava aqui, né, preparado. O que Samuel vai falar? Amados, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra, irmãos, antes desse trecho do capítulo, do versículo 12 até o versículo 14, que eu acabei de ler, o irmão trabalhou aqui do versículo 7 também, até o versículo 11, que o Billy comentou conosco. E ali fala de um poder, que eu não podia deixar de falar para vocês hoje de manhã. Ali fala de ressurreição extraordinária. Esse poder, nós vamos ganhando esse poder no nosso dia a dia. Nós temos um poder já dentro de nós que a gente busca para fazer algumas coisas. E o Senhor dá para nós esse poder. Mas esse poder vai embora. Mas existe um poder também que vai sendo constituído em você. À medida que você vai vivendo a vida cristã, vai se submetendo a situações, quando fala, né, de ressurreição ali, para chegar à ressurreição você tem que passar por sofrimento até a morte. E à medida que eu me submeto ao Senhor no meu dia a dia,
nas situações de sofrimento que estão me levando à morte, eu vou ganhando poder de ressurreição. Você quer ressurreição, mas você não quer passar pelo sofrimento. E você não quer chegar à morte. Um grãozinho de trigo tem uma vida dentro dele poderosa. Mas aquele grãozinho de trigo, ele tem que cair na terra, morrer, romper aquela casca, para a vida poder surgir e se multiplicar. A vida de Deus está dentro de nós. Está dentro de você, Tadeu. Está dentro de você, irmão Zé Luiz. Está dentro de você, Reginaldo. Mas é como esse grãozinho de trigo. Ele precisa cair na terra. Morrer. O Senhor falou acerca dele mesmo. Acerca de si mesmo. Falou assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, amados, eu quero dizer para vocês que há um poder dentro de nós. Há uma vida dentro de nós. Mas essa vida ela vai surgir quando nós nos submetemos às pressões do dia a dia. Às situações de sofrimentos do dia a dia. É muito comum a gente pular, né? Espernear. Né? A gente não gosta de fila de banco, a gente não gosta. Hoje nem se fala mais em fila de banco, você faz muita coisa pela internet. Mas a gente não gosta muito de fila no trânsito. Né? A gente não gosta muito de esperar. A gente gosta das coisas sempre a tempo e a hora. Nós não somos dados a esperar as coisas. Nós não temos muita paciência. E em São Paulo em especial, essa vida aqui é corrida. Quando eu desenvolvi o Expo Livro aqui em São Paulo, eu morava em Brasília, aí nós trouxemos o ônibus para ficar aqui em São Paulo. E as pessoas andavam correndo aqui em São Paulo, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu falei assim, eu vou seguir uma dessas pessoas para saber o que ela vai fazer. Porque eu nunca vi tanta correria assim na minha vida. Porque lá Brasília, você sabe, né? É mais maciota. Né? Eu não gosto de falar mal de Brasília, né? Porque lá é minha origem, eu sempre vivi lá. Mas lá é outra esfera. Aqui você está na escada rolante, sai da frente, senão a pessoa passa por cima de você. Lá em Brasília não, escada rolante, escada rolante. Deixa a escada rolar, é verdade? Mas aqui não, aqui eu entro na escada rolante, tomo a direita. Se eu quero ficar ali, fico na direita. Né? No metrô, então, não para na esquerda, senão eles vão passar por cima de você. Então eu já aprendi algumas coisas aqui em São Paulo. Mas o fato é que essa vida aqui é muito corrida. É que não temos muita paciência. No trânsito, as pessoas das motos não têm muita paciência. Se você andar um pouquinho assim, não deixar a faixa deles ali, eles já buzinam. Depois eu aprendi, né? Tem o papalégua e tem o coiote. Sabia? Você já ouviu essa história, não? Das pessoas que andam de moto aqui em São Paulo? Aqueles que andam na frente vão pipi, 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 vão abrindo o caminho. Aí os outros vão, vum, vum. Aqueles são os coiotes. Aí vai o papalégua, bibi, 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 que o coiote nunca pega, não é verdade? Teve uma vez que saiu no WhatsApp aí que o coiote pegou, mas eu acho que é mentira, né? Fake, né? Fake news. Mas eles vão abrindo picada. Não tem paciência. Aí arranca o retrovisor dos carros. Chuta a porta, dão um murro. Mas eu quero dizer o seguinte. Nós somos assim. Como o povo de Israel. Você fala assim, como é que esse povo de Israel é tão impaciente, meu Deus? Faltava água, reclamava. Faltava comida, reclamava. Se tinha maná, comida demais, reclamava também. Reclamava contra Moisés, reclamava contra Arão. Queriam até matar. Aí olha para a minha experiência e para a sua. Nós somos assim.
Agora eu pergunto, se nós não lidarmos com esse assunto, você acha que nós vamos chegar lá? Nessa carreira que nos está proposta? Eu quero encorajar você. Vamos avançar para essa carreira. Vamos avançar para esse prêmio. Tem um prêmio maravilhoso que o Senhor quer dar para nós. E esse prêmio, irmãos, nada se compara a ele. Não tem nada que se compara a ele. É um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos correr com perseverança essa carreira. Eu quero encorajar você, Tadeu, a continuar correndo com perseverança. A você, irmã Regina, também. Correr com perseverança essa carreira. Quero encorajar minha querida esposa, minha filhinha que está aqui hoje de manhã, né, Milena também, né, muita alegria. Né. Queremos encorajar a todos aqui, todas as famílias aqui representadas. Vamos correr essa carreira para valer, fazendo a nossa parte no pacto. Existe uma aliança, existe um pacto, existe um contrato entre Deus e nós. Ele está fazendo fielmente a parte dele. E você? Vamos prosseguir? Prosseguir para o alvo? Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Me perdoe, mas me perdoe muito mesmo por esse tempo que eu me fui muito acima, né? Obrigado aí, Marcão. Paciência. Irmãos, nós ainda vamos ter a mesa do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar em pequenos grupos. Não sei qual é a orientação do irmão Vilmar, mas eu acho que podia orar, eles prepararem a mesa para a gente já partir o pão, tá bom? Jesus é o Senhor.